Antes a gente vai para uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN. A gente tem a honra de conversar ao vivo com um dos delegados de uma investigação crucial hoje no Brasil. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a trend Caso Ela Diga Não, aquela trend absurda, criminosa que a gente exibiu ontem. São homens treinando para bater em mulheres caso elas não aceitam um pedido de casamento. Para a gente repercutir esse caso e o andamento das investigações, a gente fala com o delegado da Polícia Federal, Flávio Rolim, que atua com crimes cibernéticos. Flávio, obrigado por essa entrevista. Nós aqui nos revoltamos com essa história. O Eli Jonas Maia, que viabilizou essa entrevista, eu agradeço a ele, também se revoltou. Conta para a gente como estão essas apurações, se há alguma evidência que essa trend ela surgiu em algum fórum, por exemplo, de Red Pills ou de algum influenciador machista norte-americano. Muito boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Em nome da Polícia Federal, eu agradeço imensamente a oportunidade. A respeito especificamente da trend, foi veiculada inicialmente na plataforma TikTok. É importante observar que todo esse contexto de violência contra as mulheres, ela se desenvolve dentro de diferentes plataformas no ambiente cibernético. Então, nós temos a oportunidade de observar esse fenômeno, esse lesivo e lastimável fenômeno, em plataformas que exercem uma grande moderação, uma intensa moderação, plataformas que exercem uma moderação um pouco menor, e nos níveis mais graves e mais intensos, e plataformas que não exercem nenhuma moderação. Então, antes de tratarmos especificamente sobre esse caso, é importante observarmos que existe uma onda, na verdade, um macrofenômeno de incitação à violência contra grupos vulnerabilizados em diversos canais e em diversos níveis da internet, e dentro dessa estrutura vulnerável encontra-se a violência contra as mulheres. Então, a Polícia Federal constatou que essas postagens elas se iniciaram ainda no ano de 2024. Então, várias das referências das postagens que foram veiculadas e eu vou chamar aqui de revividas no ano de 2026, elas foram postadas em 2024 e 2025, o que demonstra efetivamente algum gap na questão da moderação pelas próprias plataformas e como esse fenômeno, a internet, ela possibilita esse fator, que postagens muitas vezes operacionalizadas há algum tempo, elas acabam ganhando essa notoriedade e trazendo à tona essa violência, essa questão de discriminação e ódio em desfavor das mulheres. Doutor, primeiro, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Eu acho de extrema importância que a gente esteja discutindo esse assunto aqui, mais do que na hora. Eu acho que até a gente chega atrasado para colocar esse assunto à mesa, para que seja um alerta para a sociedade. A gente vem de uma semana difícil, não tem nada o que comemorar em relação ao Dia da Mulher. No domingo falamos todas sobre isso, abertamente, sobre os desafios da vida real, que é encarar a violência e a morte no cotidiano. Isso vai para as redes sociais, doutor, num contexto que eu imagino que seja desafiador, no mau sentido para vocês também, porque traz gente cooptando, jovens sobretudo, esses adultos em formação, claro, tem muito marmanjo aproveitando para ganhar like com esse tipo de conteúdo. Mas tem também muita gente fazendo isso de maneira intencional, trazendo esses jovens, crianças, pré-adolescentes, adultos ainda em formação para dentro desse tipo de contexto negativo. Ou seja, eu imagino que para vocês também ainda seja desafiador lidar com esse público, tentar levar um pouco mais de consciência para dentro da casa desses jovens, Como que tem sido não só trabalhar a remoção e a punição das plataformas, mas trabalhar com esse público-alvo desse tipo de violência na internet? É extremamente importante a sua observação, Tainá, porque o que se observa no ambiente cibernético é justamente um movimento cíclico, um ciclo vicioso. Por quê? Esses conteúdos de violência, e aqui eu vou me ater a um conteúdo específico, vou falar especificamente desse contexto de violência contra as mulheres, mas antes disso faço uma ressalva, que existem
tendências de violência contra diversos outros grupos vulnerabilizados, mas especificamente sobre esse macrosistema de violência contra as mulheres, é importante observar que ele se dá em diversos níveis. Muitas vezes o primeiro contato com esse conteúdo se dá ainda em um tom de brincadeira, muitas vezes veiculado por meio de memes, e aqui eu deixo uma ressalva, talvez uma grande dificuldade de moderação das plataformas que o fazem bem, é justamente essa forma sutil de veicular a violência nesse primeiro momento, que muitas vezes ela assume um tom errôneo, claro, desproporcional, claro, mas assume um tom de brincadeira, de meme. Então, por meio desse primeiro contato, esse conteúdo ele tende a se normalizar, e veja que nós estamos falando de usuários jovens, de usuários adolescentes, muitas vezes até crianças, que têm esse contato primário com esse conteúdo, ainda com a sua capacidade cognitiva sem pleno desenvolvimento, e acabam se familiarizando com esse conteúdo, normalizando esse conteúdo. Então, eu sempre gosto de demonstrar que existe a vulnerabilidade muito grande de um dos polos dessa relação, de um grupo específico de usuários que são crianças, jovens e adolescentes que estão expostos a esse tipo de conteúdo. Conforme esse conteúdo vai sendo consumido, há uma normalização da violência, um sentimento de que isso é algo comum, e então nós observamos uma evolução nesse contexto de violência, e o que era meme passa efetivamente a uma cultura de ódio, o que era uma cultura de ódio passa efetivamente a ações voltadas a segregar, a negar ali os espaços de diálogos, em situações extremas, até incitação e prática efetiva de atos de violência. Então, quando eu me refiro a um movimento cíclico, é porque vários desses jovens que estão crescendo consumindo esse conteúdo, há uma grande probabilidade, ou na verdade um grande risco, de que esses jovens sejam os algozes, aquelas pessoas que vão praticar efetivamente violência física e efetiva contra mulheres ao longo, né, do seu crescimento e ao longo do seu processo evolutivo. Então, isso mostra como é importante a atuação, e aí, Tainá, é muito importante a gente ressalvar que a atuação repressiva da Polícia Federal é uma atuação extremamente necessária, mas nós precisamos de outros polos de atuação, principalmente uma atuação preventiva por parte das plataformas, porque se nós fôssemos observar em um mundo ideal, o ideal seria que esse conteúdo ele nem tivesse sido veiculado. E se nós formos observar o outro braço de responsabilidade, são efetivamente das pessoas e dos familiares que estão veiculando esse conteúdo, né? Então, na verdade, a gente consegue desenhar um grande sistema de responsabilidade e, por outro lado, um sistema que apresenta uma lesividade muito grande, começando ali naquela fase de brincadeira e terminando muitas vezes e lastimavelmente em atos de violência extrema contra mulheres. Elijonas Maia. Delegado, obrigado pela participação, aceitar nosso convite para esse tema tão importante, como a Tainá trouxe para a gente aqui também. A minha dúvida é que o senhor falou sobre esse movimento cíclico e que essas crianças e adolescentes que estão assistindo esse conteúdo que foi publicado na internet, eles podem virar algozes futuramente por conta de estar assistindo e consumindo esse conteúdo tão agressivo. E que o senhor falou também de uma atuação preventiva que deveria ter sido feita pela plataforma. Essas publicações começaram em 2024, estamos em 2026. 15 perfis que publicaram essas imagens, esses vídeos, originalmente são de 2025, são 15 perfis já identificados. Então, o que falhou na plataforma em relação à moderação e qual que é o desafio em relação a identificar essas pessoas que publicaram esse conteúdo tão agressivo, de conteúdo de ódio? Efetivamente, há um processo de moderação específico de cada uma das plataformas, né? Então, normalmente, as plataformas elas iniciam esse processo de moderação, muitas vezes por meio de inteligência artificial, a grande maioria delas, perpassam ali por 2 ou 3 fases até que, em situações mais extremas, esse conteúdo ele é submetido a uma análise humana. Então, vários desses conteúdos efetivamente sofrem a moderação por parte das plataformas, e aí eu preciso fazer uma ressalva nesse sentido. Existem plataformas que empregam esse processo de moderação de uma forma muito mais séria.
Mas é um sistema que não é perfeito. A gente precisa assumir isso, né? Que diante dessa imperfeição, a gente assume também a necessidade de melhorar esse processo para que esse conteúdo sequer seja veiculado. Considerando a veiculação, e nesse ponto eu também preciso ser bastante expresso, a plataforma ela foi bastante solícita quando notificada pela Polícia Federal a respeito da disponibilização desses conteúdos e rapidamente, aí, coisa de minutos, já indisponibilizou esse conteúdo. Então, é um discurso, é um diálogo que ele precisa ser cada vez mais robustecido. O envolvimento da sociedade, o envolvimento da mídia é muito bem-vindo, porque o que se observa, Jonas, é que conteúdos dessa natureza e extremamente piores, eles são veiculados diariamente, a todo momento, em diversas plataformas. E como a Tainá falou um pouco antes, muitas vezes esses conteúdos, eles são utilizados, inclusive, num processo de ganho financeiro, né? Infelizmente, esse conteúdo ele atrai um certo público, isso gera um engajamento, os próprios algoritmos trabalham nesse sentido, então há uma repercussão financeira nisso tudo. Então, todos esses fatores precisam ser efetivamente discutidos, né? O melhor lugar é a sociedade envolvida, os órgãos de persecução, órgãos policiais e as próprias plataformas envolvidas nesse diálogo, para que efetivamente possa cada vez mais essa moderação ser mais efetiva e, além do que, aquelas plataformas que não o fazem, efetivamente comecem a fazer, porque essa é uma realidade. Existem algumas plataformas em que a moderação ela chega a ser nula, chega a ser zero, e talvez até em algum ponto incitem a prática da difusão desse conteúdo, e conteúdo, inclusive, muito mais graves do que esses. Delegado, obrigada pela conversa franca, por nos situar também como é que as investigações nesse sentido avançam. É o tema que a gente precisa colocar à mesa sempre, então o espaço do Bastidores CNN está aberto. Qualquer novidade, avanço nessa investigação, volte aqui para nos contar. Esse foi o delegado da Polícia Federal, Flávio Rolim. Agradeço também o nosso parceiro Elijonas Maia por ter marcado essa entrevista. Até uma próxima, um bom trabalho, que o senhor consiga avançar sobre essas pessoas, aquelas que fizeram inicialmente o desafio. Eu sei que o senhor já está atrás delas e que consiga, com essas informações repassadas aqui na televisão, nas redes sociais, também chamar a atenção dessas plataformas por mais responsabilidade na prevenção, para que elas consigam agir não somente quando são acionadas pelas autoridades competentes, pela polícia e pelo judiciário, mas que tenham uma responsabilidade anterior com o conteúdo que costumam vincular. Obrigada. Em nome da Polícia Federal, nós agradecemos. Espaço sempre aberto, delegado.